Fala aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo de Oliveira, bem-vindo ao meu canal Léo das Trilhas e hoje eu vou levar vocês até o Pico da Tijuca, aqui na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá? Então é uma caminhada de aproximadamente uns 40 minutos, eu não vou filmar tudo, vou filmar só o que interessa, né? A paisagem, que é muito bela, e lá em cima eu vou mostrar para vocês os pontos interessantes da cidade do Rio, tá ok? E no caminho, se eu encontrar alguma coisa, eu tô com um novo dispositivo aqui, uma câmera endoscópica, e aí se eu ver algum buraco, alguma coisa assim, a gente dá uma explorada para ver o que tem. Hoje o dia tá querendo filmar, né? A gente passou por um período aí de muita nebulosidade, então tava bem ruim para filmar. E agora vamos ver se a gente obtém uma boa paisagem, tá ok? Me acompanhe nessa? Vem comigo. Então pessoal, ó, a gente está aqui e nós vamos até o Pico da Tijuca. A gente vem por aqui, é um zigue-zague, tem muito zigue-zague. A gente vai até o Pico da Tijuca, tá? Provavelmente, né, como a gente vai passar pelo Tijuca Mirim, a gente também vai até lá. São só 2,5 km de subida, mas é relativamente tranquilo. Tem outras trilhas aqui no Rio de Janeiro que são bem mais complicadas. E aí a gente tem que sempre estar atento a animais selvagens, ó, que podem ter na trilha, inclusive cobras, né? Então por isso que é sempre bom a gente observar, né, o chão, porque tem muitos animais que a coloração é bem semelhante ao chão, né? Então a gente pode acabar pisando. Isso tem que sempre prestar muita atenção. Vamos lá, vamos iniciar? Ó, pessoal, então vejam aqui como a floresta está muito úmida, choveu esse período anterior, né, uns dias atrás, até ontem, né? Ontem caiu um pouco de água aqui. A gente pode ver que, ó, os cogumelos eles estão florescendo. Então a gente tem uma espécie aqui. E aqui a gente tem outra espécie, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Bem aqui. Bem bonita, aliás. Ó, logo aqui do lado desse tronco cheio de cogumelos, a gente tem uma espécie de cogumelo que cresce no folhiço, ó, em cima do folhiço. Folhiço é folha, galho, né? Basicamente folhas, que são matéria orgânica, né? Aqui tem mais outra aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, aqui e aqui. São duas espécies distintas de cogumelo. Então aí no chão da floresta, principalmente depois que chove, a gente vai encontrar vários cogumelos crescendo. Então vamos lá, caminhando. A gente já está terminando o local mais assim suave da trilha. Depois vai começar a subir. A gente já andou 500 metros, né? E vamos lá. Acompanhe essa comigo. E olha só que legal. Vocês estão vendo essas folhas aqui, ó, meio esbranquiçadas, né, prateadas na parte de baixo? Então, essa folha é uma folha característica da árvore embaúba. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou botar na tela a espécie, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, essas folhas palmadas, né? E essa árvore é indicadora de mata secundária. O que quer dizer isso? Por algum motivo, a mata que está aqui em volta, ela foi removida, né? Seja por ação do tempo, ou por ação do homem, e aí essa árvore aqui ela vai crescer primeiro, né, essa planta, junto com outros tipos de vegetações, gramíneas, e aí ela vai se sobressair, ela vai crescer muito rápido, né, e ela é importante do ponto de vista ecológico, né,
porque dentro dela é oco, né? E tem diversas espécies de formigas que formam os formigueiros dentro dessa árvore. Então as formigas elas vão oferecer proteção contra predadores, né? Insetos que venham a tentar sugar a seiva da árvore, elas vão fornecer proteção. E com isso a árvore oferece abrigo, né? Além disso, na medicina popular, tem gente que utiliza a seiva da embaúba para tomar de manhã em jejum, né? Que alega ter propriedades medicinais. Ainda não foi, pelo que eu li, né? Ainda não foi verificado pela ciência, né? É só uma informação que passa de geração para geração através da fala. Eu cheguei aqui em um ponto da trilha interessante para mostrar para vocês. Venham comigo, dê uma olhada. Aqui a gente pode ver o solo da trilha bem úmido. Por quê? Porque choveu uns dias atrás e a floresta ela tem essa função de reter a água e ir soltando devagar, né? Então sempre vai ter umidade aqui, a não ser nos períodos de estiagem, né? De grande estiagem, que a gente tem até queimadas. Então, ó, tem afloramentos de água no meio da trilha. Ó, a trilha está seca para lá, aqui a gente tem umidade minando ali do solo, que provavelmente vem lá de cima, né? As rochas captam a água penetra através das microfissuras das rochas e aí, a mais abaixo, né, a água vai minando. Aqui, gente, um outro ponto interessante na trilha, né, no meio da trilha. Eu não sei se vocês estão observando essas rochas aqui, ó, tem bem na curva da trilha, né? Isso aí foi colocado de propósito, né? O homem colocou justamente para quando houver uma chuva muito volumosa, né? Chuva muito forte, a água que desce com força no caminho mais fácil, que é pelo meio da trilha, ela não vai levando o solo com ela, né? Existe um outro elemento na floresta que cumpre esse papel, né? Que são as raízes. Ó, não sei se vocês conseguem observar, ó, raiz passando completamente por cima da trilha e ela impede que a água que vem lá de cima, que vai descendo, ela passe com muita força aqui, né? Ela vai encontrar uma barreira e vai acabar descendo pelo lado mais fácil, que é aqui, ó. Se a gente não... Em locais onde não tem muita mata, né, onde a raiz não faz esse papel, a gente tem um pedacinho aqui que eu posso mostrar para vocês. Com o tempo, né, todo o solo vai sendo carregado e aí forma esses buracos aqui, ó. Tá? Essa aqui provavelmente é uma região que tinha uma saída muito fácil de água, tinha pouca vegetação para segurar o solo e aí o solo acabou sendo carregado lá para baixo. A gente chegou num outro ponto da trilha interessante que eu quero mostrar para vocês. Eu sei que já mostrei antes, né? Mas vem comigo, dá uma observada aqui. Então aqui a gente pode ver, né, fungos crescendo na madeira em decomposição, né? Os fungos eles não fazem fotossíntese, né? Não produzem seu próprio alimento que nem as plantas. Próprio alimento entre aspas, né? Eles não fazem fotossíntese, então para isso eles necessitam de matéria orgânica. No caso aqui, madeira em decomposição. Mas pode ser também o mesmo fungo se alimentar, deixa eu ver aqui, de folhiço. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó, tá crescendo no meio das folhas em decomposição, fungo também. Mesmo fungo que está crescendo na madeira, né? Eles se alimentam de celulose, dentre outros materiais presentes na madeira. Muito bacana, né? Aqui a gente tem outra espécie, ó, de fungo. Deixa eu me aproximar e mostrar mais para vocês aqui, ó. Mas aí é muito comum, após uma chuva, uma grande chuva, né, um período chuvoso, eles colonizarem local geralmente sombreado, né? Mas isso vai depender da espécie do fungo, mas geralmente é sombreado, porque eles não fazem fotossíntese, não tem importância, e principalmente úmido e com matéria orgânica.
Estamos chegando já, estamos quase aqui. A gente chegou na clareira, dê uma olhada. E nessa clareira, a gente tem as indicações para o Tijuca Mirim, que são só 150 metros, eu vou levar vocês até lá, e o Pico da Tijuca, que são apenas 350 metros. Então o pior a gente já passou, né? Foi uma subida um pouco íngreme, um pouco puxadinha, apesar de ser zigue-zague, tem muita coisa na horizontal, mas vamos lá. Vamos para o Tijuca Mirim. Agora faltam só 50 metros. Vou filmando esses últimos 50 metros, pertinho. Aqui é um local de muita insolação, então é aconselhável sempre trazer um boné, passar um protetor solar, porque aqui é um pouco mais alto, né, nível do mar, então os raios solares são mais nocivos. Estou aqui em cima, tá ventando um pouquinho, e a gente consegue ver, mas tem um engenhão ali. Aí é para lá, a gente tem a ponte Rio-Niterói, lá no fundo. É porque tá com muita neblina mesmo. Mas é o dia assim, mais visível dos últimos 7 dias, né? Período de 7 dias. Choveu, teve muita nebulosidade, eu estava adiando a vinda para cá por conta disso. Mas hoje, como o tempo deu uma limpada mais cedo, estava azulzinho, né? Aí eu acabei vindo. Mas está vindo um vento de leste que está trazendo a umidade do mar para cá, né? E isso aqui é uma barreira natural, né? Bem alto, tem aproximadamente aí 1000 metros de altitude. Eu estou no Tijuca Mirim, que é um pouquinho menor, né? Tem 900 e pouco, eu acho. Então ele funciona como uma barreira natural e aí impede que a umidade passe para o outro lado. Aí ela se acumula aqui, né? Ó pro lado ali da... Deixa eu ver... E a zona sul tá bem nublado, justamente porque a umidade está vindo do mar. Então a gente tem ali, ó, aqui o Maracanã, o Maracanãzinho do lado, cidade do Rio ali, Tijuca para lá, Tijuca, Muda, Usina. Eu ainda vou levar vocês ao Pico da Tijuca, que fica um pouquinho mais acima. Não sei se vocês conseguem ver, ó, é ali em cima. Ó. Mais 300, bom, aqui é 150 metros, são mais uns 450 metros até lá, 450 metros, 500 metros. A escadaria lá, não sei se vocês conseguem ver, ó, que tem uma escadaria, eu vou falar um pouco sobre essa escadaria lá. Tem uma historiazinha a respeito dela, quando foi construída. E assim, quem tem medo de altitude, né, geralmente não passa dali não. Estava até conversando com um grupo aqui, que estava indo para lá, e um deles estava com um certo receio de subir. Como vocês podem ver aqui, chegamos na escadaria, né, de pedra. Então você que tem medo de altura, eu sugiro não vir para cá, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é você entrar em pânico no meio dessa escadaria, né? Não tem para onde você sair, né? Ou descer ou subir. E geralmente o pessoal fica empacado, né? Com medo. Mas é bem tranquilo a escadaria. Só tem que tomar cuidado onde pisa, né? Essa escadaria ela foi construída na década de 20, né? Pelo então presidente. Eu vou mostrar aí que eu não sei de cabeça. Justamente para trazer aqui uma comitiva estrangeira, né? Então, como ali em cima tem uma vista muito bonita, e vocês vão ver logo logo, então o presidente na época, Epitácio Pessoa, talvez, não sei, ele, bom, vai estar aí no visor para vocês, né, na tela. Então ele resolveu construir, né, porque já era um local frequentado por alpinistas, por escoteiros. Só que era pouco, né? Depois que ele construiu isso aqui, aí foi aumentando ao longo do tempo. Hoje em dia é um local assim que se você vier final de semana, você pode encontrar até uma fila aqui.
A gente tem os vestígios aqui da corrente, né, que tinha antigamente. Tem uns pinos aqui de, ó, não sei se vocês podem ver, ó, eles eram inseridos aqui, ó, ferro. Suportava essas correntes, então funcionava mais ou menos como um corrimão, como parte ali funciona ainda. Aqui não tem jeito, pessoal, peço desculpa pela respiração, mas olha que bonito. Tá um pouco nublado ainda, né? Com nebulosidade. Então, ó, chegamos aqui, Pico da Tijuca, 1021 metros de altitude. Só que tá vindo muita umidade do vento a leste, soprando a leste, né? Então tá vindo muita umidade do mar. Por conta disso, zona sul e zona oeste, né, a Barra da Tijuca, a gente não consegue ver. Vamos ver o restante da zona norte. É para cá, para esse lado. Esse lado deve dar para ver. Deixa eu ver se ainda está visível aqui. Olha, quaresmeira. Estamos no período da quaresma, né? A quaresmeira, acho que é uma quaresmeira. Tá toda florida, um cheiro doce, né? Que tá exalando, muito agradável. E aqui por essa trilhazinha a gente consegue ver a zona norte e a Baixada Fluminense. Vou ficar um pouquinho tremido agora, mas já estabiliza. E aqui a gente consegue ver, ó, Engenho de Dentro, lá para trás tem Caxias, mas aí já não dá para ver por conta da alta nebulosidade também. E o fato é curioso para quem pretende vir para cá, né? Além de ter um certo preparo físico, né? Eu já estava com umas 2 semanas parado, então tive um pouco de dificuldade para subir, mas vim parando, vim lentamente, aí consegui. Mas é sempre tomar cuidado com a questão do tempo, né? Agora a gente não tem nenhuma nuvem de chuva, a gente só tem alta nebulosidade, tem muita umidade chegando. Mas, principalmente no verão, quando tem aquelas tempestades de verão, nunca venha para cá. Por quê? Aqui tem 1021 metros de altitude, né? É o ponto, se eu não me engano, mais alto da cidade do Rio. Então, toda carga ela se concentra aqui. Quando vem uma nuvem carregada, né, o raio ele sempre acerta aqui o Pico da Tijuca. Teve uma vez só que eu estava iniciando nas trilhas, né, não tinha o menor conhecimento, e eu vim para cá quando estava chegando uma tempestade, né? E aí foi impressionante. Meus pelos do braço começaram a ficar eriçados, né? Ou seja, a carga se acumulando. Aí eu já fazia biologia, né? Eu tinha uma certa noção disso. Aí eu falei, ipa, isso aí é carga, e saí correndo. Desci, assim que eu desci, eu escutei um estouro, eu acho que foi o raio que caiu, né? Ou aqui, ou próximo daqui, né? Como aqui está muito alto, qualquer região que ele caia vai fazer um barulho absurdo. Então a gente tem sempre que tomar cuidado com relação a isso, né? Fora que uma chuva, acho que é frontal que você chama, né? Chuva de verão, ela vai trazer muito vento. E aqui tem muitas árvores, né? Algumas elas estão sadias, outras elas estão doentes. Então basta um ventinho para cair a árvore e ela vai levando tudo consigo, né? Então é muito perigoso, né? Você vir para cá quando o tempo tá mudando. Por isso que eu sempre evito, né? Então às vezes eu tô lá, acordo de manhã e falo, não, hoje eu vou fazer uma trilha. Aí eu olho o tempo,
olha aqui, tá encoberto, o tempo tá estranho. Eu falei, pô, o tempo pode mudar, vai vir um vendaval aí, pode vir um vendaval, principalmente se estiver muito quente, e aí eu posso ter problemas aqui. Então eu sempre fico de olho, eu sugiro também que vocês se planejem, né? Fiquem sempre de olho no tempo para não cair numa furada dessa. Um outro fato que não é legal é a galera que vem para cá, né? Muitos sem conhecimento algum acabam fazendo fogueiras aqui, né? Principalmente à noite, passa a noite aqui, o que é proibido, né? E aí nesse tipo de fogueira a gente tem até algum lixo ali, de papel alumínio, né? Que demora a se degradar. Então essa fogueira ela pode provocar um incêndio, né, na floresta, se espalhar, principalmente se a vegetação estiver muito seca, né? E a gente vai começar a entrar num período de estiagem, então vão ter cada vez menos chuvas e a vegetação fica muito seca e propensa a incêndio. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso. Essa quaresmeira e essa planta aqui que eu não sei o nome, ó, tá exalando um cheiro muito doce, muito adocicado. Lembra fruta do conde. Cheiro muito agradável, tá atraindo um monte de insetos, abelhas, borboletas. Missão cumprida. Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Infelizmente, por conta do clima, não deu para ver várias regiões de interesse aqui em cima, né, do Rio de Janeiro. Eu fico devendo para a próxima, né, mas faz parte, né? E aguardo vocês na próxima. Não deixem de seguir, de curtir, de comentar, né? É muito importante o comentário de vocês. E aqui que eu me despeço. Vejam os outros vídeos do canal Léo das Trilhas no YouTube, tá ok? Só procurar @Léo das Trilhas. Vocês vão me encontrar lá. Tchau, tchau.